Já falei aqui algumas vezes da edição deste meu livro aqui. É o Caudilho Leonel Brizola, editado pela primeira vez em 2008. Com essa reedição de 2020, eu quis não apenas atualizar e ampliar aqueles dados que eu colhi até 2008, como também contextualizar o momento atual. E para isso eu tenho feito algumas lives, já fiz 4, e amanhã eu vou fazer a 5ª live. E para isso eu convidei o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que viveu momentos dramáticos quando a crise militar começava a surgir no horizonte brasileiro depois de décadas e décadas que se seguiram ao golpe militar de 64 e a reabertura em 1984. E também o filho do ex-presidente João Goulart, João Vicente Goulart, que vive desde criancinha, acho que 6 anos mais ou menos, quando foi deportado com o pai e toda a família para o Uruguai, depois de deposto pelos militares em 64. E também o historiador Américo Freire, homem voltado para a pesquisa, sobretudo no Centro de Pesquisa de Documentação e História do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC. Ele também é autor de um livro recente sobre Brizola, juntamente com Jorge Ferreira e outros intelectuais e historiadores, intitulado Razão Indignada. A live, então, será amanhã, 16 de junho, quinta-feira, às 19 horas. E eu quero abordar também com o Aldo Rebelo, o João Vicente Goulart e o Américo Freire, muito do que está se passando hoje, claro, com a visão do passado e, sobretudo, da experiência do Leonel Brizola. E por falar em experiência do Brizola, eu vou citar alguns trechos desse meu livro, em que eu abordo uma entrevista dada por Brizola logo que ele chegou do exílio, e que recebeu uma saraivada lá de críticas, principalmente da esquerda, porque projetava um homem muito moderado e que contrastava muito, aliás, da vibração e da radicalização do Leonel Brizola antes de 64. Essa entrevista foi conduzida pelo jornalista Roberto Dávila, que chegou a ser deputado federal depois pelo PDT. Roberto Dávila é hoje um grande homem de televisão da Globo News. O programa sobrevive até hoje e está na Bandeirantes. Mas na anistia e na abertura política, o programa marcou uma época porque era um programa revolucionário e era a primeira vez que a televisão, então sob domínio intenso da ditadura, abria ao debate político. Vejamos aqui, eu digo que num dos capítulos desse meu livro, talvez aquilo, não é, quer dizer, as pressões e as críticas ao Brizola, sobretudo por causa do seu novo perfil de político moderado. Então eu digo, talvez aquilo fosse perturbado, quer dizer, o clima, tanto pelos avanços e recuos da política de abertura do regime militar, com a persistência das prisões e atentados a bombas contra alvos democráticos, como pelas disputas políticas internas que então se travavam dentro da oposição. Brizola, já de cabelos brancos, ele chegou ao Brasil com 58 anos, vindo do exílio depois de 15 anos, entre
o Uruguai, Estados Unidos e Europa, e com uma experiência acumulada, como ele dizia, não se deixou perturbar. De qualquer maneira, como se pode observar com a ótica que nos desanuviam 40 anos passados desta entrevista, fica a sensação de que seus entrevistadores foram injustos. Ou pelo menos incompreensíveis para com ele. Paciente, mas enérgico, Brizola advertiu que a mim ninguém fará radicalizar. E enfatizou: aqueles que pensavam que eu poderia voltar ao Brasil como um ayatolá cometeram um grande erro, porque nós precisamos rever tudo o que fizemos no passado, recolhendo dele o que teve de bom para construir o nosso país. Sem fazer juízo de valor, eu vou reproduzir alguns dos momentos daquela entrevista histórica que diz muito do espírito de que estava imbuído Leonel Brizola. Ainda recém-chegado de 13 anos de exílio, e como demonstrou depois dos 24 anos que lhe restaram de vida sobre a terra, ele não tinha se desviado 1 milímetro de seus princípios fundamentais de construir um país livre, começando por cuidar das crianças, desde a barriga da mãe até a universidade. Recorde-se que o mesmo não aconteceu com muitos outros retornados do exílio, que revelavam posições muitas vezes extremadas de esquerda, mas que depois se conformaram e muitos deles se transportaram para a direita.